Meus irmãos, tomemos a palavra de Deus no Evangelho segundo escreve Mateus, no capítulo 19. Falei hoje pela manhã sobre o divórcio não é compulsório. E agora à noite quero dizer também que o casamento não é compulsório. À luz de Mateus, capítulo 19, versículos 10 a 12, vamos ler o que nos diz a palavra de Deus. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Juntos, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Vamos orar? Senhor Deus, nosso amado Pai, estamos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de receber a instrução que vem da Tua palavra. Ó Deus bendito, dá-nos ouvidos para ouvir. Dá-nos um coração aquecido, Senhor, para guardar a Tua palavra em nosso coração e praticá-la. E dar ao Teu servo, ó Deus, que ministra em Teu nome toda clareza, lucidez, a palavra fácil, de forma que seja entendida, praticada e compreendida na vida dos Teus servos. Guarda-nos, pois, nesta hora, ó Deus, e dá que o Teu ensino venha nos conduzir no nosso viver diário, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, aqui em Mateus 19, o que é enfatizado, de novo, não são as curas, mas o ensino de Jesus. Como sabemos, cura e ensino caminham juntos em sua atividade, na atividade do ministério de Jesus. Jesus curava, Jesus ensinava. Jesus ensinava, Jesus curava. Os fariseus, como vemos e como sabemos, inimigos de plantão, mais uma vez, estão aqui maquinando, pensando contra Jesus. Querem apanhar Jesus em alguma falha. E desta feita, eles trazem uma questão sobre o divórcio, apresenta essa questão a Jesus, e em vez de cair na armadilha deles, Jesus aproveita o ensejo para ensinar sobre o casamento e diz alguma coisa também sobre o divórcio, conforme nós vimos hoje pela manhã, à luz de Marcos capítulo 10. Lembrem, queridos irmãos, que os fariseus, eles formulam uma pergunta sobre o divórcio para Jesus, para experimentar a Jesus. O versículo 3 diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Talvez, com essa pergunta, os fariseus esperassem que ele falasse sobre o divórcio de um modo ofensivo, que Jesus assumisse uma postura de ofender pessoas que estavam procurando o divórcio, como Herodes e Herodias haviam praticado, conforme Mateus capítulo 14. O lugar onde Jesus está falando não era distante de Maquerós, onde João Batista fora preso e decapitado porque ele denunciou o casamento ilícito do rei Herodes com Herodias. E talvez os fariseus estivessem querendo que Jesus fizesse o mesmo que João Batista fez. A oposição dos fariseus a Jesus era intermitente, constante, não parava, estava sempre ali marcando presença. Então os fariseus desejavam enredar Jesus no surrado debate que existia na época entre dois rabinos, duas escolas rabínicas, a escola de Shammai e a escola de Hilel, dois rabinos renomados em Israel. Havia um debate constante ali, e há um estudioso que diz que a escola de Shammai assumia o ponto de vista mais duro, mais rígido a respeito do casamento, uma posição não popular do divórcio, só por falta de castidade,
Ao passo que a outra escola, do Rabino Hillel, era uma escola mais liberal, que defendia a visão liberal e defendia a visão popular do divórcio fácil por qualquer motivo. Então existia esse debate e os fariseus querem colocar Jesus no meio desse debate, que as pessoas podiam se divorciar fácil por qualquer capricho momentâneo. À luz disso estão os versículos de 3 a 9. Então o marido, nessa linha de pensamento da escola rabínica de Hillel, poderia se divorciar caso visse sua mulher, ou melhor, visse uma mulher mais bonita, ou se a esposa deixasse queimar o almoço, por exemplo. Era o pensamento defendido pelo Rabino Hillel. Com base nesse texto, então, queridos irmãos, é possível tirar algumas conclusões sobre o ensino de Jesus a respeito do casamento e o fato dele não ser compulsório. O que Jesus nos ensina sobre o fato do casamento não ser compulsório? Por que as pessoas se casam? Se casam porque são obrigadas? Se casam porque tem que casar? Aliás, a sociedade espera que um menino que cresce se torna adulto, e uma menina que cresce se torna adulta, quando chega a idade adulta, precisa mesmo se casar? É obrigado? É necessário? Jesus mostra que o casamento não é compulsório, mas o casamento, que é a instituição divina, tem uma razão de ser. Qual é a primeira razão de ser do casamento? Que, embora não seja compulsório, ele é fundamental à vida humana. É que o casamento ajuda ao ser humano a viver não sozinho. Em outras palavras, o casamento é para evitar a solidão, meus irmãos. Os versículos de 10 a 12 nos aproximam dessa ideia, porque o casamento foi instituído por Deus para resolver o problema da solidão do homem. Essa foi a origem do casamento. O casamento é ordenado por Deus, mas algumas pessoas são chamadas para serem uma exceção à regra. E nós não podemos obrigar as pessoas, nem pensar que as pessoas, porque não são casadas, não estão casadas, por isso não estão cumprindo o propósito de Deus. Existem pessoas que podem viver como exceção à regra. Por isso o casamento agrada a Deus. Mas alguns casamentos e algumas pessoas, melhor dizendo, recebem as condições necessárias para viver uma vida como solteiros. Paulo diz isso escrevendo aos Coríntios na primeira carta, capítulo 7, versículo 7, da primeira carta aos Coríntios, dizendo que algumas pessoas receberam condições necessárias para viver uma vida como solteiros. E a resposta dos discípulos ao ensino de Cristo mostrou que eles estão discordando de Jesus, do ensino de Jesus, pois o texto diz que os discípulos assim afirmaram: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, o que Jesus tinha dito? Tinha dito que as pessoas casadas não podem se separar por qualquer motivo. E então os discípulos dizem: se é assim, a condição de um homem relativamente à sua mulher, não convém casar. O que está acontecendo é que os discípulos estão discordando de Jesus. E Jesus então deixa claro que cada homem e cada mulher devem considerar a vontade de Deus a respeito do casamento. Não é obrigado, mas cada um deve considerar diante de Deus qual é a vontade dele a respeito do casamento. Então a declaração dos discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Eles estão pensando que casamento não é uma coisa que deve ser buscada. Jesus não está desestimulando o casamento. Jesus está dizendo que as pessoas devem casar-se dentro da vontade de Deus, para a glória de Deus e para evitar a solidão. Por isso eu concordo com o estudioso quando ele diz: a doutrina de Cristo sobre o casamento não só o separava diametralmente das opiniões farisaicas de todas as nuances de significado, mas era diametralmente elevada
até para aqueles seus discípulos. Que nessa noite eu e você que está aqui, nós que estamos aqui, você que veio adorar a Deus neste lugar, você possa, se é casado, buscar cada dia mais fortalecer o seu casamento. Deus criou o casamento para evitar a solidão do ser humano. Você que ainda não é casado, mas quer casar, que você busque diante de Deus a verdadeira vontade dele para a sua vida. Mas que você que não é casado e não quer casar, não se sinta como alguém que está fora do propósito de Deus. Casamento não é compulsório. Casamento é dado por Deus para evitar a solidão. Não pense como os discípulos. Se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Não é este o pensamento, não é isso que Jesus quer que nós assumamos como postura. Mas em segundo lugar, queridos irmãos, o ensino de que o casamento não pode ser compulsório nos leva a entender que o casamento também não é para todos. Versículo 11, vamos ler. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. O que Jesus está dizendo aqui? Está nos dizendo que nem todos têm aptidão para o casamento. O casamento é o ideal de Deus para o homem e para a mulher. Mas alguns abdicam do casamento. E esses alguns que abdicam do casamento o fazem por causa, às vezes, de problemas físicos, de problemas emocionais, desde o seu nascimento. E Jesus diz, não há nenhum demérito nisso, não há nenhum pecado nisso. Por isso, nem todos são aptos para receber este conceito. Alguns abdicam. Há outros que são feitos eunucos, diz o versículo 12. Há outros que a si mesmo se fizeram eunucos, mas há outros a quem os homens fizeram tais. O versículo 12. Existem aqueles que não se casam por causa de suas responsabilidades na sociedade. Alguns se dedicam tanto a alguma missão, alguma atividade na sociedade que casar se tornaria um problema muito sério para ele desenvolver esta atividade na sociedade. Ou seja, eles são feitos eunucos pelos homens, diz o versículo de número 12. Então, aqueles que não se casam, porque são feitos eunucos, porque assumiram responsabilidades na sociedade, que estão dispostos a viver somente em torno daquela missão. Mas existem alguns que querem servir melhor ao Senhor, pois o texto diz: há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. O que nós temos aqui, meus queridos, é que existem aqueles que, como o apóstolo Paulo, permanecem solteiros, embora nem todos admitam que Paulo tenha sido solteiro o tempo todo, mas que ele se casou, se tornou viúvo e por isso não se casou mais. Mas o fato é que Paulo permaneceu sem um casamento definitivo para que ele pudesse servir melhor ao Senhor. E ele diz isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32. Mas existem outros que se castram e se fazem eunucos. E o texto diz exatamente isso. Alguns que a si mesmos se fizeram eunucos. Na história da igreja, nós encontramos um homem chamado Orígenes. Orígenes levou ao pé da letra essa ideia. E esse foi o caso de Orígenes, um dos pensadores mais influentes da igreja primitiva. Ele se castrou, se tornou um homem eunuco, mas mais tarde ele se arrependeu, mas já era tarde. E não foi possível reverter a situação. Ele ficou, então, vivendo essa realidade porque ele entendeu que havia cometido um erro. O Senhor Jesus explicou que há 3 tipos de eunucos nesse texto, e nós vamos ver aqui. Versículo de número 12.
Alguns homens são eunucos porque nasceram sem a capacidade de relacionamento sexual e de reprodução. Diz o versículo, no início do versículo 12, há eunucos de nascença. Há estes, mas há outros que são eunucos porque foram castrados pelos homens, o texto diz, e há outros a quem os homens fizeram tais. Quem são estes? São aqueles que os reis orientais sujeitavam como atendentes dos seus haréns a uma cirurgia para fazê-los eunucos. Eram os homens que cuidavam dos haréns, portanto eles eram feitos eunucos e não se casavam. Mas ainda outros se fazem a si mesmos eunucos por amor ao reino de Deus, diz o versículo 12. Meus queridos irmãos, nessa noite, diante de Deus nós precisamos compreender qual é o papel do nosso casamento. Por que nós estamos casados e por que nós não estamos casados? Quando argumentei na primeira exposição do texto, lembrei aos irmãos que Deus instituiu o casamento para minimizar, para evitar a vida solitária, a vida de sozinho. Mas agora estou lembrando aos irmãos que nem todos optam ou são aptos para o casamento. O próprio Jesus diz isso aqui. Nem todos são aptos para receber este conceito. Nem todos são aptos para viver sozinhos, nem todos são aptos para viver casados. Então, a palavra de Deus nos auxilia a entender qual é o propósito de viver casado. Exatamente para que nós sejamos bênção na vida da pessoa que Deus coloca do nosso lado. Para que nós sejamos instrumento do propósito de Deus na vida daquele que é o nosso esposo ou a nossa esposa, daquele que está vivendo do nosso lado, e nós precisamos desenvolver na vida conjugal este propósito. Finalmente, queridos irmãos, olhando agora especificamente para o versículo 12, o casamento não pode ser um impedimento para a gente servir a Deus. Não faço mais muita coisa na atividade na igreja, no reino de Deus, porque eu sou casado, eu tenho compromissos, eu tenho responsabilidades. Nunca, não podemos fazer isso. O casamento não pode ser impedimento para servir a Deus. Veja o que diz o versículo 12 e vamos ler juntos. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Por dedicação a Jesus e ao seu reino, alguns abdicam do casamento para se consagrar integralmente à casa de Cristo. Isso é verdade. Alguns abrem mão do casamento a fim de que se dedique integralmente à causa de Cristo. O apóstolo Paulo refere-se a esse tipo de compromisso, quando ele diz em 1 Coríntios 7, verso 32, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Paulo está defendendo aqui o celibato, está dizendo que as pessoas para servir a Deus precisam não ser casadas? Não, não é isto que Paulo está defendendo, porque o celibato não pode ser imposto. Não pode ser lançado sobre uma pessoa como um peso sobre ele. O celibato não é imposto. É uma abstinência voluntária, espontânea, livre. É a pessoa quem decide fazer assim. Jesus disse que nem todos os homens são aptos para este mistério. Ele diz isso claramente. Quem é apto para o admitir, admita, mas nem todos são. Portanto, somente aqueles que são capacitados por Deus podem tomar esse caminho. Só aqueles que Deus os instrui e capacita devem tomar este caminho. Então Paulo diz no versículo 7 da primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 7, 7, eu quero
que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. Então, Paulo está dizendo, há uma liberdade para viver a vida nessa questão da vida de casamento. É importante, portanto, ressaltar que nem Jesus, nem os apóstolos veem o celibato como um estado intrinsecamente mais santo que o casamento. Ah, se você não se casar, você é mais santo para servir a Deus. Se você se casar, você não é tão santo assim. Aliás, eu ouvia isso lá no Alto do Sol Nascente, nos idos de 1986. Eu fiquei solteiro até o dia 1º de fevereiro de 1986. Então, lá na congregação do Alto do Sol Nascente, pastor, eles me chamavam assim, seminarista, e as irmãs e irmãos viam como se fosse uma vida mais santa. Quando eu me casei, alguns irmãos e irmãs disseram, pastor, agora o senhor está vivendo em pecado, né? Como se fosse assim. Há muita gente que pensa isso, que imagina isso. O que nós precisamos entender, queridos irmãos, é que nem Jesus, nem os apóstolos veio o celibato como um estado intrinsecamente mais santo que o casamento. A santidade pode ser desenvolvida no casamento. Aliás, a palavra de Deus diz que é digno de honra quando há um leito sem mácula. É exatamente porque o casamento é de fato defendido pelo Senhor. Nessa noite, portanto, queridos irmãos, eu gostaria que você levasse para casa a disposição e o coração cheio de disposição para viver este ensino da palavra de Deus, de que o casamento não pode ser compulsório. O casamento é dado por Deus, entre outras coisas, para evitar a solidão. E Jesus mostra que o casamento expressa a vontade de Deus. Quem casa, cumpre o propósito de Deus, inclusive evitando a solidão. O casamento, meus irmãos, não é para todos. Um casamento ratifica uma aliança divina, mas nem todos estão aptos para tal. Por isso, é preciso buscar de Deus a sabedoria para desenvolver ou não a vida para o casamento. O casamento não pode ser visto como impedimento para a gente servir a Deus. Nós precisamos, sim, mostrar nesse mundo casamentos sólidos. E se você está casado, desenvolva esse propósito na sua vida, de viver como Deus quer, desenvolvendo um casamento sólido. Experimente, meu irmão, minha irmã, conhecer hoje as delícias de uma vida de consagração a Deus. Desenvolva, seja você solteiro, seja você viúvo, viúva, seja você ainda que não casou, não quer casar, procure conhecer hoje as delícias de uma vida de consagração a Deus. Seja você casado, seja você solteiro. Que nessa noite, você e eu busquemos desenvolver uma vida de amor no lar, buscando servir a Deus, assim como o Senhor nos tem colocado, sendo solteiro, sendo casado, sendo viúvo, sendo pessoa que não quer casar, mas que nós nos consagremos a Deus inteiramente para servi-lo de todo o nosso coração. Vamos cantar o hino 395, nos lembrando do que devemos fazer com o nosso propósito de viver o amor no lar. Hino 395. Muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Vamos ficar em pé, vamos cantar este hino, reconhecendo o amor no lar. Muito
felizes nos correm os dias e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirma quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza quando reina no lar doce amor. Pode sentar, meus irmãos. Quero convidar os nossos presbíteros para, neste momento, nos aproximarmos desta mesa.